tá bom. É que a bolsa vai ficar mais pra frente aí. Peraí. Olá, meus amigos do nosso canal Papo Sem Pé com Cabeça. Bom dia para todos os meus seguidores. E hoje, eu trouxe uma pessoa aqui muito especial. É a nossa querida Bibiana, que é a minha fisioterapeuta, que me acompanha ainda, que foi a pessoa que me recebeu assim que eu fui direcionada para o serviço do SER, onde eu faço a minha reabilitação. Foi ela que fez o meu acolhimento e toda a minha reabilitação até eu conseguir as próteses. E agora, depois das próteses, a gente segue juntas. Só que lá no SER, ela é minha físio, briga comigo o tempo todo. Mas hoje eu trouxe ela aqui para ela contar um pouquinho da vida dela, de como ela chegou, de como a gente acabou se encontrando. Queria que vocês conhecessem um pouquinho a vida da Bibi. E a gente vai tentar trazer um pouquinho de informações também para ajudar aí quem está na dúvida, quem está passando por esse processo também. Bom dia, Bibi. Bom dia. Conta para mim, da onde você veio? Quem é a Bibiana? Pergunta difícil. Bom, eu nasci no interior de São Paulo, fui criada no interior de São Paulo. Estudei lá e eu vim pra cá, mas eu mudei, pra vir para uma cidade maior mais tarde, quando eu já estava formada. Você se formou por lá? Eu me formei, minha vida toda em cidades menores, sair para estudar, de casa, lá no interior é muito comum isso, de você ir para uma cidade maior. Porque na cidade onde eu morava nem tinha faculdade, então se eu quisesse estudar mais eu tinha que sair. Daí sair, aprender a morar sozinha, se virar sozinha e fomos nesse processo, mudando. Daí eu resolvi sossegar, Achou um lugar para você assentar. Achei um lugar para me assentar. E daí comecei a trabalhar já no SUS, o SUS, na verdade, é toda a minha base de trabalho, já faz quase 20 anos, Tem e 20 anos de formação. Tem. Tá. E daí a gente vai aprendendo, porque tem muitas características diferentes, no serviço público Do privado. Então você é concursada. Por isso que você se assentou em São Bernardo. Se não fosse concursado, estava rodando por aí ainda. Eu entendo, é uma coisa de concurso. Na verdade, assim, a escolha foi uma questão pessoal, E por que você escolheu a fisioterapia? Na verdade, sim, foi meio que na época do vestibular que eu tive que escolher, Meus pais fizeram questão da gente estudar. Tinha muitas dúvidas, mas eu sempre me interessei muito pelo movimento, por dança, pelo movimento. E a físio, ela faz esse movimento geral. Dança? Faz parte. Então, eu sempre fazia balé, jazz, dança do ventre e tal, E daí eu me interessava pelo movimento. Então daí eu fui atrás disso, Não era um movimento diretamente ligado ao esporte, Minha família também tem muitas pessoas da área da saúde. Então daí a gente já fica um pouco enviesado, É alguma enfermeira perdida na família? Tem. Ou é todo mundo normal? Não, tem enfermeiro, médico, farmacêutico, professor de educação física. Segundo meu esposo, ele quis garantir o tratamento futuro. O plano de saúde da família, Mas enfim. Legal, Bibi.
eu participo de alguns grupos, você sabe, que são grupos de pessoas que tiveram uma amputação, que fazem algum tipo de tratamento, né? E aí eu achei interessante, porque muitas pessoas não sabem, eles fazem perguntas aleatórias e assim, que dá uma impressão de que a pessoa quer se estabelecer sozinha, se reestabelecer sozinha, né? E alguns eu acabo orientando, né, os setores que precisa, que a pessoa tem que procurar, né? O SER, o Lúcio Montoro, a ACD, e você é do SER. Eu consegui chegar até o SER porque é a UBS do meu bairro que me encaminhou para lá, né? Daí você que me recebeu. E os outros equipamentos, você sabe como funcionam os encaminhamentos? Também pelo SUS? Geralmente você, assim, existem a possibilidade do particular, no Luci, na CD, por exemplo. Eles são particulares. Tem também. Existe sim. a parte do SUS, mas existe a parte particular de convênio, daí é outra coisa, né? O SER, ele é só público. Só público. Né? E, na verdade, todas as cidades deveriam ter SER, tem ou... Não, existem alguns critérios. Tem que ler lá no... tem uma portaria do Ministério da Saúde, dependendo do tamanho da cidade, cabe um ou mais SER na cidade. Né? Eles têm uma numeração de 1 a 4. Dependendo do número de habitantes, você tem direito a ter mais equipamentos, entendeu? Tá, e o atendimento deles são todos iguais? Não, existe uma padronização, né? Mas não é sempre igual. Você falou, né? Tem a numeração de SER 1, 2, 3, 4. Isso. Essa numeração é de acordo com o número de tipos de deficiência que o SER atende, né? Tá. Então existem os 4 deficiências, né? Então a visual, a auditiva, a intelectual e a física, né? É separado assim. E como no que eu trabalho, tem essas 4 tipos, né? Atende esses 4 tipos de deficiência, então ele acaba sendo SER 4. Pelo tamanho da cidade também, pela quantidade, pelo tamanho demográfico. Sim. Mas aí vai ser uma decisão dos políticos da época, o que vai ser decidido, se vai ter os 4 ou não, né? Mas não precisa ter os 4, não é pelo tamanho da cidade. Às vezes tem a questão regional, né? Então, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade bem grande, tem mais de um SER. E daí as regiões, cada hora tem um SER. Eu achava que era um SER para cada cidade, obrigatoriamente. Não, pelo número de habitantes, por exemplo, de uma cidade grande igual São Paulo, tem mais de um, são vários. Tá. E aí eu cheguei no SER numa situação que quem me acompanha no canal sabe, né? Eu estava bem debilitada, um pós-Covid com a pós-amputação, achando que a única solução para a minha vida era ter as próteses. Na verdade, as pessoas geralmente chegam assim, né? Então, assim, lógico, é sempre traumático, né? Você perder parte do seu corpo. Sim. Não tem como. Mas as pessoas se sentem muito inválidas. E seria essa passagem, como se não prestasse. Não serve para mais nada se eu não tiver com as próteses. Isso, e ver a prótese como uma solução. Sim. Mas muitas vezes a pessoa chega, já recebi pessoas que, por causa da perda da perna, deixou de se vestir sozinho. Para se vestir, usar os braços, não vestia nem a parte de cima. A pessoa se sentia tão incapacitada para fazer que ela foi tão traumático, né? Agora eu sou uma pessoa com deficiência e tal, e daí tudo isso é complicado. A pessoa já tinha outros problemas, tinha problema visual, mas assim, a partir do momento em que ela perdeu parte da sua perna, ela ficou na cama. Mas foi
as duas? Ou Não, foi só? uma só. E daí a esposa, né, o senhor, até falou assim, parece que ele virou um bebê, não sabe mais comer, não sabe mais beber, tem que dar na boca. Eu falei, não, pá. Voltou pra dentro do útero, cara. Sim, mas eu acho que isso é um pouco da cultura que a gente tem, que é muito capacitista. Como se, eu tenho uma deficiência, eu já não sirvo para nada, eu já não consigo nada. Daí, de repente, isso se concretiza. E daí você veste, né? Uma camisa. Essa camisa de que eu sou incapaz, eu sou um inválido. Né? Então, acho que um primeiro momento que mais me preocupa é tirar a pessoa disso. Assim, tudo bem, né? Foi algo traumático, perder uma parte do teu corpo não é legal, ninguém quer. Mas você perdeu uma parte do corpo para continuar vivendo, vamos pensar o que nós vamos fazer com essa vida. Então é essa proposta inicial que eu preciso tirar a pessoa disso, né? Eu lembro que quando você chegou, tipo, não vou trabalhar, agora eu vou aposentar, vou fazer isso. Não, calma, não é assim. Daí eu tenho que puxar a pessoa para tirar assim, não, peraí, tá, eu tenho uma deficiência agora, sou uma pessoa com deficiência, mas eu sou uma pessoa, né? Eu tenho uma vida, e o que eu vou fazer com isso? A gente pode aproveitar de diversas formas. Eu tava vendo, eu fiz um vídeo falando, né, sobre o capacitismo, porque eu tinha ouvido essa palavra 2, 3 vezes, assim, eu falei, nossa, uma palavra nova no meu vocabulário, o que é isso? Então você tinha me indicado o Ivan Barón, e era ele que estava falando. Aí eu fui pesquisar mesmo, de o que significa, né? E eu entrei mesmo, porque assim, as pessoas falam do outro, que o outro te trata, mas o outro só te trata do jeito que você permite. E para mim, a gente tem que começar a lutar contra o capacitismo, nós, os deficientes, na nossa mente. Sim. Para depois você pôr para fora que o outro também tem que não te tratar daquela forma. Nós estamos inseridos numa sociedade que é machista, capacitista, né, etarista. Se a gente vestir tudo isso, pelo amor de Deus, né? Então assim, e às vezes a gente vê a deficiência sempre assim, como se fosse uma outra pessoa que tivesse, não sou eu. Então você não se vê como uma pessoa com deficiência, sempre o outro, né? E daí de repente você se torna essa pessoa, né? Ninguém espera, na verdade. Ninguém espera. Né? A idade a gente, né? É um privilégio poder envelhecer, uma hora, né? Se tudo der certo, vou ganhar bastante cabelinhos brancos. Sim. Mas é algo esperado e gradativo. Daí você de repente se torna deficiente do dia para a noite. Não é uma coisa que você espera e não é gradativo de forma alguma, né? Isso, então daí você tem que vestir e você não sabe de onde que você veste. Então daí isso é tudo muito complicado. É igual um outro comentário que eu vi, um rapaz comentando que ele tinha perdido o braço e ele pedindo ajuda no grupo, né? O que ele deveria fazer. E assim, eu vi, mas eu acho que mais de 10 comentários assim. Procura uma religião, procura Deus, procura... eu acho que a gente tem que ter Deus muito antes de qualquer outra coisa. Né? E aí eu coloquei, procura um atendimento psicológico. Aí alguém embaixo colocou assim, não, atendimento psicológico é para coisa muito grave. Eu fiquei assim, eu não vou discutir com essa pessoa, não. Eu não vou discutir, senão eu vou entrar no celular e vou querer bater. Porque assim, uma amputação não é uma coisa grave. Então, porque infelizmente, né, o serviço da psicologia é relacionado às pessoas, quando você está louco. Na verdade, a psicologia deveria ser para todos, né? Sim. Todo mundo tem que lidar, todo mundo tem suas dificuldades e tem que saber lidar. E de acordo com como você lida, isso tem grande impacto, né? E isso pode determinar, acaba fazendo parte da sua personalidade, né? Sim. E, por exemplo, né, eu tenho a deficiência auditiva, né?
e eu adquiri na infância por vários otites de repetição. Ah, tá. Daí fiz a cirurgia, melhorou, mas eu fiquei com uma deficiência auditiva, né? Que recentemente só foi aceito como deficiência por ser unilateral. Tem gente que nem acredita que é considerado que era uma outra deficiência. dúvida que eu tinha também. Que um dia eu ouvi dizer que quem é amputado de uma perna não é considerado deficiente. Tem que ser as duas. Não, então, é por isso que a gente precisa ler as leis certinho sobre o que se trata, né? Mas antes a pessoa, na verdade a deficiência auditiva, né, como a gente engana, né? Muita gente nem percebe que eu uso o aparelho e daí eu fico aquela pessoa que acaba sendo engraçada, porque você me pergunta uma coisa, eu respondo outra. Eu acabei encarando de uma boa forma, mas eu também informo para as pessoas, inclusive para os meus pacientes, que eu tenho, porque às vezes a pessoa vai falar uma coisa, eu não vou entender, eu preciso que ela saiba que eu não entendi, né? Então assim, hoje em dia eu consigo lidar bem com isso, eu me coloco, né? E até para explicar para os pacientes, eu acabo usando isso, que é parte de mim, né? E isso não me incapacita, mas eu preciso de algumas ajudas. Então, assim, às vezes o aparelho apita, eu não ouço o aparelho. Então, meus colegas já sabem, eu já aviso os pacientes, eu falo, você me chama, né? Porque daí quem vê fala assim, ela tá me ignorando, né? Porque eu já fui numa tentativa de trabalhar no hospital, no meu relatório falou como se eu fosse uma pessoa desinteressada. Nossa. E na verdade é porque eu não acompanho, só que você nunca sabe como é que o outro está recebendo, né? Então daí às vezes eu não respondi algumas coisas, eu estava por fora de alguns assuntos porque eu não escutava. Eu tinha que acompanhar uma pessoa, a pessoa falava de costas, eu não conseguia ouvir, eu não sabia o nome das pessoas, então eu uso muito ler, muito olhar para poder me localizar. E daí eu fui tido como uma pessoa que não tinha interesse. Então, eu digo que a minha deficiência é uma deficiência invisível, diferente da sua. Né? Mas não deixa de ser algo que também te dá... É algo importante, mas que eu acabei transformando um pouco como parte de mim, né? E eu já chego, já me coloco, porque os conceitos errados vão vir. Você passou pelo processo de ter vergonha de dizer que tem problema auditivo? Na verdade, num primeiro momento, o médico nem aceitava que eu tinha e que eu precisava de aparelho. Na verdade, foi uma luta para a minha família, para o médico entender, porque assim, a deficiência auditiva unilateral, ela não... Eu tenho dificuldade com a discriminação do som. Então, por exemplo, se tivesse uma música de fundo aqui, você falando, isso já me complica. Né? No ambulatório que eu atendo, que é cheio de fala, às vezes eu peço para desligar o ar-condicionado pelo barulho. Né? E daí a pessoa fala, ela é chata, que ela não quer colocar ar-condicionado. Então, eu ficava incomodada e engolindo muita coisa, só que chega um ponto que não dá. Né? Assim, eu não consigo ouvir a pessoa. E com as máscaras na pandemia, isso piorou muito. Porque daí eu não tinha nem os lábios para acompanhar. Então daí foi ficando mais evidente, né? Então, quer dizer, tem situações em que a minha deficiência fica mais evidente. Antes eu saía e no barzinho, todo mundo estranhava que eu ficava quieta. Eu não sou uma pessoa quieta. Mas no barzinho eu ficava quieta. É porque tinha tanto ruído e eu não conseguia acompanhar as conversas. Então quando a roda é muito grande, eu não consigo participar. Então, daí acaba sendo assim, a Bibi quando sai ela fica quietinha. Nossa. E não é isso. E daí você também não sabe, porque como assim, eu não sei como é escutar, né? Então assim que eu coloquei o aparelho, nossa, daí... Nossa, e foi uma briga para você conseguir o aparelho. Isso, eu tive que assim, meus pais não queriam comprar, isso foi o primeiro dinheiro que eu juntei, eu tinha na cabeça, é isso que eu vou fazer, na época não dava pelo SUS, né? Então eu juntei o meu dinheiro para comprar meu aparelho, porque só eu achava que era importante, mas ninguém.
né? Mas todo mundo tirava sarro, né? Tem uma história parecida com isso. Na verdade, assim, algumas amigas, elas chamavam atenção, as minhas colegas de república, elas chamavam atenção, olha, você está ficando pior. E daí eu repeti o exame dava a mesma coisa. Só que a discriminação do som para mim estava cada vez pior. O exame dava igual, mas a minha compreensão do que estava sendo falado estava diferente. Porque daí não vai estimulando. Sim. Então daí o médico insistindo que coisa da minha cabeça, eu tinha milhares de exames todo igual, ia reclamando. Nossa. Daí eu tive que fazer o pedido para ele fazer a prescrição, ele deu a contragosto, né? Tipo, não precisa. Mas assim que eu consegui, fui atrás do meu aparelho, daí mudou. E meu pai, que tinha deficiência auditiva, e ele tem nos 2 ouvidos, só comprou o aparelho dele depois que eu comprei e comecei a fazer propaganda. Então você vê assim, mesmo sendo uma família esclarecida, de profissionais da saúde, né, existe essa dificuldade. Por quê? Porque é uma deficiência que não se vê. E muito se engana. Todo mundo acha que eu estou entendendo e não necessariamente estou. Né? É diferente. Tem suas peculiaridades. Sim, cada um, né? Vai ter uma história. Né? Que aí é a mesma coisa que eu vejo com as perguntas que aparecem, né, nos grupos. Eu estou amputado. Foi a última pessoa que eu vi. Quanto tempo leva para eu me recuperar e estar andando de novo com prótese? A pessoa não tem a menor noção do que é, de onde ela foi parar, né, infelizmente, ali com a perda do membro. E aí ela está naquele padrão que eu estava te falando, aqui. Eu estou andando e a solução para a minha vida é ter prótese para continuar aqui. Né? Ela não sabe que ela vai ter esse percurso aqui, ó. A adaptação sem a prótese. É que assim, como houve a perda, né, de parte do seu corpo, no primeiro momento o que você quer é preencher essa falta. Sim. Né? Então tem muita gente que quer a prótese para preencher a falta. Mas uma prótese não é a sua perna de volta. Isso é algo importante, né, para entender. Claro. É outra realidade, é algo a mais. Né? Então, por isso que eu falo, né? A primeira coisa, eu tenho que tirar essa pessoa do que eu sou uma pessoa com deficiência, não consigo fazer nada, para ela primeiro começar a se entender como sendo possível, né? Entender o que eu tenho. Bom, eu tenho 2 braços, eu tenho uma perna inteira ou eu não tenho, né? Assim, vamos usar o que eu tenho. Eu tenho, minha cabeça está funcionando, eu estou falando, né? Então eu posso pedir as coisas, eu posso conversar. Então a gente fica muito na falta e esquece de olhar o que tem. Né? No primeiro momento, o que eu preciso é que aquela pessoa olhe o que tem e use o que tem. Porque eu preciso, na verdade, para andar, eu vou precisar de tudo que você tem. Né? Então eu preciso da força no braço. Eu preciso do equilíbrio, eu preciso do entendimento, né, para poder usar a prótese. Então, às vezes é uma ilusão, né? A pessoa fica na cadeira e fala assim, não, quando eu tiver as próteses eu ando. Falei, não é assim, né? Então vamos primeiro andar. Você tem uma perna amputada, a outra não, e você tem os 2 braços. Então vamos usar isso para andar, porque daí eu estou desenvolvendo equilíbrio, estou desenvolvendo força, né? E eu estou retomando a minha vida. Né? Então vamos retomar a vida com o que temos, para daí quando chegar a prótese vai complementar. Até porque a prótese você tem que ter ou uma grana muito grande, né? Para ir lá comprar nessas grandes indústrias aí que te pedem. Bom, no meu caso, eu teria que ter um Celta, como dizem, né? Eu tenho um Celta nas pernas. Ou pelo sistema público, que você tem que entrar numa fila que tem um processozinho também. Mas mesmo que você tenha dinheiro,
Você não dá para você já comprar a prótese e sair usando. Não é isso. Isso é uma isso que as ilusão. pessoas, isso é uma ilusão. Né? Por quê? A gente tem que entender o motivo da amputação. Então, assim, se a pessoa amputou porque foi uma remoção de um câncer ou foi um processo traumático, mas é uma pessoa jovem, ativa, é um tipo de reabilitação. É raro. Mas muitas vezes o que chega para mim são pessoas que têm outras doenças de base. Então, assim, tem diabetes, tem pressão alta, são sedentários, são idosos, são mais enfraquecidos. E se eu não trabalhar tudo isso antes, não é a prótese que vai fazer a pessoa mudar. Você tem que olhar toda a clínica para depois. Não adianta eu só dar a prótese. Eu preciso aprender a viver com o que eu tenho, né? Para depois a prótese complementar. Então, assim, já tive casos também que a pessoa estava na cadeira de rodas, muito adaptada para a cadeira de rodas. E ela não andava, mesmo sabendo andar, ela não andava, não usava andar, ela usava a cadeira de rodas o tempo todo. Daí é mais difícil essa pessoa se adaptar com a prótese. Né? Porque assim, é muito mais fácil. Eu estou adaptado, faz anos que eu ando de cadeira de um lado para o outro, já adaptei toda a minha casa, todas as coisas, né? Estou fraco, porque, lógico, né? Tem as suas necessidades, mas, por exemplo, ele não tem uma força, não consegue se manter em pé por muito tempo. Então, a protetização dele é muito mais complicada. Né? Não e daí você acaba achando, o problema é a prótese. Eu falei, não, tem que cuidar de tudo isso. Tem alguns níveis que a gente faz para saber se a pessoa vai se beneficiar da prótese ou não. Né? E uma coisa que me chama a atenção é se a pessoa estiver já andando, né, seja com andador ou com você que você andava né, no chão, com joelheiras, tem mais chance de dar certo. Porque daí, quando a prótese chega, diminui o esforço. Agora, se você está adaptado só na cadeira e ganha a prótese, não quer dizer que você vai conseguir usar. Então, a gente precisa desse momento pré-prótese para se preparar, para se desenvolver, para daí poder fazer a prótese fazer a diferença. Porque senão não faz. Tem muita gente que recebe e acaba não usando. Fica aquela parte do corpo preenchida e ficou guardada. Então, como você falou, né? Eu ando de joelhos tranquilamente. E aí eu tô meio dentro desse processo, que eu tô com a prótese, né? Eu tenho uma dificuldade do equilíbrio ainda, né? Porque apesar de ter recebido a prótese, ainda estou em reabilitação. Mas eu estou enfrentando essa coisa do... É mais fácil eu fazer as coisas na cadeira. Sim, daí a pergunta é, o quanto te interessa sair da cadeira ou não? Né? Porque assim, o mais importante não é ter a prótese ou não, é como vamos viver. Sim. Né? Para mim, você não precisa usar a prótese. Não faz diferença para mim. O que me interessa é assim, você tem condição de acessar todos os lugares? Se a cadeira te der essa opção, ótimo. Não, mas eu ainda tenho alguns problemas. Então nós vamos ter que ver isso como é que faz. Né? Então a gente tem que prestar atenção no que realmente importa. Né? Assim, eu tenho uma escada que eu preciso passar. Sim. Né? Eu consigo tirar essa escada do meio do caminho ou não? Né? Você mudou de casa porque... Era um tanto de escada, era totalmente inviável. Isso estava te limitando muito. Sim. Né? Daí você até estava começando a andar, mas você não conseguia acessar os cômodos da sua casa. Sua casa tem que ser um lugar fácil. Né? Então daí a gente precisa ver isso, até onde a gente vai. Isso é uma pergunta e um acompanhamento psicológico é fundamental nisso. Porque você tem que se questionar a todo momento sobre aonde eu quero chegar. Exatamente. Então, por isso que é preciso que a pessoa se desenvolva antes, né? Retome sua vida mesmo antes da prótese, para ela saber onde vai chegar. Porque se você pausa
a sua vida. Né? Você não conseguia pausar porque você mora sozinho, você tinha que dar um jeito, né? Mas tem gente que dá essa pausa, né? Então assim, eu tenho um familiar que cuida de mim, daí você não faz nada, só que quanto mais a pessoa não faz, mais ela enfraquece e mais vai dificultar. Sim. Né? Então assim, a prótese não é a solução, a gente tem que pensar na reabilitação mesmo, como vamos viver a vida. Né? E até que eu ouvi, no dia que eu fui fui fazer o modelo da prótese, quando eu falei que eu estava numa fila há 2 anos, o protético riu na minha cara e falou assim, minha senhora, 2 anos só? Então, porque, né, existe essa coisa, você pode mesmo aguardar a prótese chegar? Porque assim, pelos meios que a gente consegue de graça, a fila de espera me foi falada de 5 anos. Isso na verdade é de acordo com cada cidade. Né? As cidades são bem diferentes, não dá para comparar. Né? Então a nossa realidade aqui é que antes o tempo de espera era maior, a fila estava bem desorganizada, agora ela está organizada e o acesso é muito mais rápido. Né? Porque isso também tem algumas implicações, né? Porque eu peço para a pessoa fazer os exercícios para manter, mas ninguém vai continuar fazendo os exercícios sempre. E daí isso eu acabo tendo outros problemas. Então assim, entregar a prótese assim que possível é bom. Né? Então assim, eu poderia ter te entregado, né? Assim, no mundo ideal eu teria te entregado 1 ano depois, eu não entregaria antes. Porque você precisava saber se resolver, eu precisava de equilíbrio, né? Tem que ter um preparo. Sem o preparo a gente não consegue. Né? Mas aí tem essa fila, né? Então assim, o SUS tem uma fila, porque são muitas pessoas que dependem do SUS. E isso faz parte. Mas eu gosto que a pessoa receba uma prótese do SUS e a gente treine nela justamente para ela começar a entender como funciona essa questão da prótese. Né? É muito comum a pessoa chegar e colocar toda a culpa na prótese, como a prótese não funciona e nem sempre é assim. Antes de saber, mas a do SUS não presta. Não, a do SUS ela é suficiente. Né? Então assim, é como se fosse um carro, se um Fusca e uma Lamborghini vão chegar também no ponto que você quer. Sim. Certo? Eles são suficientes para te deslocar, levar de um lugar para o outro. Né? Agora, eu não preciso só de uma com todas as possibilidades, né? Porque existem milhões de possibilidades para todos os preços. Então, primeiro, eu gosto que a pessoa experimente, saiba se adaptar com uma mais simples, né? E daí, no SUS você tem o treinamento, né? Junto, né? Também não adianta ter só a prótese no teu treinamento, que também não funciona, né? Que parece que as pessoas fazem a vaquinha para conseguir a prótese e depois se sentem até um pouco culpadas de não conseguir usar como se dependesse só dela. Não, você precisa do treinamento, não adianta você só entregar a prótese. Porque se eu tivesse comprado uma prótese para mim lá, há 3 anos atrás, a propaganda que me foi feita, você vai pagar esse valor fechado, dentro desse valor você tem a prótese, né, e os equipamentos dela, e mais 1 semana de treinamento. Só que essa 1 semana de treinamento a gente já está mais ou menos quanto tempo mesmo, né? Eu recebi a prótese em 31 de março. Ou se fosse fazer um treinamento mais intensivo, né? Com certeza poderia ser mais rápido, né? Mas a gente tem que considerar outros fatores na vida da pessoa, né? Porque uma coisa é a pessoa usar a prótese lá dentro da fisioterapia, outra coisa é usar a prótese na vida. Sim. Né? Então a gente precisa considerar muita coisa. Mas você achar que tem uma ilusão que vai ser 1 semana, não é assim que funciona. Lógico, se você adquire a prótese antes e já te coloca antes, pode até facilitar algumas coisas, mas nem tudo. Sim. Né?
Nem sempre é possível, E assim, às vezes é contraindicado, porque tem gente que demora até na cicatrização, antes de cicatrizar não é possível, tem gente que tem muita dor, mas já tem uma fraqueza, né? Então vamos pensar, a maioria que eu recebo são idosos. No meu caso, que eu recebi, eu cheguei lá, eu acho que eu tava tipo 20 quilos menos do que eu tô agora, né? Então Sim. assim, talvez se eu tivesse a prótese, eu comentei isso com Sim. você aquele dia. Primeira vez coloquei a prótese e falei, gente, se eu tivesse recebido essa prótese 2 anos atrás, eu não ia usar, porque eu não ia conseguir tirar ela do chão. Então, é importante saber que não é falta de vontade da pessoa. Sem treinamento, sem um trabalho específico, não funciona. Né? E daí, às vezes, eu vejo as pessoas se comparando situações completamente diferentes. Né? Então, um jovem que teve uma amputação traumática é completamente diferente do senhor sedentário, que é diabético, que não né, que tem um outro estilo de vida, já não tem tanta energia para fazer. Uma tradução bem prática. Um motoboy de 22 anos que sofreu um acidente e perdeu a perna. Um senhor de 70 anos, diabético, hipertenso, já obeso, aposentado, fica sentado no sofá o dia inteiro. Que perdeu uma perna. A recuperação é completamente diferente. Né? E são todas coisas que a gente não considera. Sim. E daí as pessoas falam assim, achando que o problema é com ela, não é. Até porque aí a gente volta com aquela coisa assim, todo mundo que está em volta começa a te apontar, olha, mas você já tem o objeto, né? Sim. Ou olha, a sua vida vai resolver depois que você tiver. Ou igual um paciente, né, ele tinha 1 mês que a gente estava treinando, ele falou, não, porque o fulano chuta a bola com a prótese, tem a prótese e daí ele joga futebol com isso. Eu falei, então, você viu o processo dele para chegar até onde ele está? Ele falou, não. Eu falei, então, você está nesse processo. Não adianta você querer comparar, isso é lá na frente. Né? Então, quer dizer, por mais que seja rápido, você não consegue ser instantâneo. Não, esses dias, foi que semana passada, desci dizendo que ia estar o Bradesco. Tem aí uns 100 metros até a Marechal e mais um pouco. Aí no meio do caminho eu me assustei, me deu um negócio, eu falei, eu vou cair, é melhor eu voltar. Mas assim, eu consegui andar à frente mais ou menos de 3 comércios, sentido a Marechal. Aí já estou voltando, no meio do caminho, uma senhora me viu. Né? Eu voltando com o maior cuidado, devagarinho. Falei, eu não tenho pressa mesmo, ninguém está me esperando, eu vou no meu tempo. Porque eu estou com medo de cair, então estou ali com o andador e tal. Aí ela parou. Você quer ajuda? Eu falei, então, não dá para você me ajudar, porque se você segurar o carrinho aí que eu caio mesmo. Engraçado. Nossa, a gente vê tantas pessoas por aí correndo, andando, fazendo ginástica de prótese, e eu tô vendo você com tanta dificuldade andando aqui tão devagarinho. Eu falei assim, então, moça, essa pessoa que você viu correndo, ela estava com outro tipo de prótese. Você sabe há quanto tempo ela usa essa prótese? Aí ela parou assim. Nossa, sabe que você me fez pensar? Eu nunca tinha pensado nisso. Falei, então, eu recebi essa prótese em março. Nossa, moça. Ai, desculpa pelo meu comentário. Falei, não, desculpa, não tem problema nenhum. É bom que as pessoas tirem dúvida. Né? Porque a pessoa fica com aquela... Tudo que a internet mostra muito é isso. É o cara já correndo, subindo o morro. Eu quero que a internet mostre isso justamente para a gente acabar com essa visão capacitista. Né? Então as pessoas são capazes. Quando você vê lá as Paralimpíadas, eles fazem coisas que eu não faço com as minhas pernas. Pelo amor de Deus, né? O cara que ganhou de natação, ele não tem braço. Mas tem muita gente que faz esses comentários que não ajudam, atrapalham, e a gente se sente mais culpada ainda. Sim. E você conseguiu adquirir uma boa estratégia aí, né? Por isso que a gente precisa da ajuda de um acompanhamento psicológico, que é justamente para entender isso, né? Você tem que se colocar, né? Você tem que fazer a outra pessoa enxergar. É nosso dever também
chamar a atenção das pessoas para o absurdo que elas estão falando e o quanto que os comentários que eles fazem não estão ajudando. Então a gente precisa sair desse buraco, né? Como se assim, eu sou incapaz, eu não consigo, né? E começar a falar assim, então, veja só, olha essa calçada. Essa calçada, ela não é reta, né? Ela é irregular, e isso já dificulta, né? Então assim, uma das coisas que eu gosto muito de discutir é essa questão ambiental, né? Sim. O ambiente não só arquitetônico, né, dos detalhes da calçada, às vezes você não consegue andar pela calçada porque a calçada é pior, e você tem que ir para a rua, olha o perigo disso. Daí muitas vezes a pessoa fica até presa dentro de casa por conta disso, né? Ou comentário das pessoas, né? Tipo assim, nossa, mas você já recebeu e não está andando? Né? Então assim, uma colega fez e eu achei bem interessante, né, que a acompanhante estava reclamando, ele tá aí com a muleta e não anda. Daí o que ela fez? Ela colocou a pessoa para andar com a muleta com uma perna levantada. Ela falou, é fácil? Não é fácil, Menina, né? eu tenho uma vontade, eu ando com uma vontade de fazer assim, como é que é, a proposta. Eu tenho, né, você sabe que eu tenho essa daqui e tenho a motorizada, né? De pegar alguma autoridade do nosso município e fazer assim, eu te empresto a minha cadeira motorizada e vou com a minha manualzinha e nós vamos daqui da matriz até o Paço Municipal pelas calçadas de São Bernardo. Sim. Se você não tiver problema, eu me encolho e me calo, não falo mais nada. Então, a nova visão da saúde, ela considera essa questão do ambiente, onde a gente vive. A gente não vive isolado, né? E muitas vezes o que nos limita é mais este ambiente, e que é uma responsabilidade da sociedade, do setor público de resolver. Olha o que eu descobri, o rapaz que me fez a entrevista, o Márcio, ele mora em Santos. E aí, recentemente, ele me mandou um vídeo de uma empresária, que está cadeirante também, ela falando coisas maravilhosas para mim, mas qual é a função dela hoje? Ela era uma atleta, parece que ela teve poliomielite, não tenho muita certeza, e aí ela ficou cadeirante. Mas, ela é modelo de uma arquiteta em Santos, que quando ela vai fazer o planejamento de algum prédio, de algum setor em Santos, que tem que ter acessibilidade, olha, a gente fez isso, e eu tô, ô fulano, vem aqui testar para ver se a coisa tá, se é assim. Eu fiquei enlouquecida, eu falei, Márcio, eu não acredito, eu tinha isso na minha cabeça, que eu achava isso. O dia que eu andei na Marechal aqui com a minha sobrinha ainda, empurrando a cadeira, tem lugares que a rampa tá aqui, tem um poste aqui. Tem lugares que a rampa ela não é assim, ela é assim. Então aí ela não é uma rampa, ela é um degrau, né? E aí isso ficava na minha cabeça, poxa, por que o secretário de obras, quando manda fazer, porque a rua é a prefeitura que cuida, por que não tem uma pessoa que senta, não precisa ser deficiente, pega um fulano qualquer, um servente pedreiro, meu filho, senta aqui. Vai, passa aí nessa rampa. Dá para passar sozinho, não é com alguém empurrando. Porque com alguém empurrando você anda em qualquer lugar. Não, nem sempre. Bom, enfim, dependendo de quem está empurrando também, né? E aí quando o Márcio me falou dessa mulher, que inclusive eu pretendo entrevistar ela, né? Ele falou assim, ela é modelo para essa arquiteta. Não, é fundamental que a gente faça essas denúncias, né? Para exigir do poder público, né? Eu acho que ela tem até interessante essa arquiteta ter pensado nela, mas assim, não existe uma arquitetura que seja ideal para todos, porque tem gente que é melhor com rampa, tem gente que é melhor com escada. Depende da deficiência que você tem, né? E o piso tátil de quem não enxerga é ótimo para quem não enxerga, mas é ruim para quem é cadeirante. Né? Então assim, é difícil a gente abarcar tudo,
Sim. Mas a gente precisa exigir esses espaços. Né? Minha maior preocupação é que assim, se a pessoa com deficiência fica em casa e não sai, ela não vai conseguir ter contato com isso. E daí as pessoas reclamam, falando, nossa, tem muita vaga para pessoa com deficiência aqui. Não sei por que tem tanto. Então, não tem tanto, porque na verdade muitas vezes as pessoas estão presas dentro de casa por algum motivo anterior. Ou porque nossa cultura também, né? A pessoa fala assim, não vou sair com a bengala porque todo mundo vai ficar olhando. É a forma que a gente tem de estar. Então assim, tudo isso tem que ser quebrado, né? Esse pensamento capacitista, né? Tem que mudar. E a gente tem que sair para ocupar os lugares e reclamar. Porque não é favor ser adaptado. A sociedade tem que entender que é responsável, sim. Pela dificuldade que você tem. Né? O seu dinheiro vale o mesmo que o meu. Daí você vai vender só para uma pessoa que anda? Né? O Rodrigo, que foi entrevistado, o último entrevistado, ele é advogado. E ele disse que ele encontrou dentro da Faculdade de Direito um grupo que estudava sobre a deficiência. E aí o detalhe, a faculdade que ele se formou no Pernambuco, no Recife, era a faculdade embaixo e a biblioteca. Sim. Aí ele fez assim, meu Deus do céu, no início, até os colegas vão lá, buscam tal livro no meu nome, só que chega uma hora que isso incomoda tanto. Você vai deixando e vai se encolhendo. Você vai se encolhendo, aí ele disse assim pra mim, mas como que eu tô fazendo uma faculdade de Direito e não vou lutar pelos meus direitos? Uma faculdade federal. Aí vai ele meter o processo na faculdade, porque o prédio era tombado pelo patrimônio. Como que era, sempre dá um jeito. Né? É tombado pelo patrimônio, não pode fazer obra, que não sei o quê. Ele disse que denunciou para todo jeito que ele pôde, ele explica lá os termos, né? Aí fizeram a rampa para ele conseguir subir. Porque ele vai no andador, mas tem que ser rampa. Ele fez assim, Rosana, foi ali que eu comecei a sentir o preconceito em cima de mim, porque foi... São pessoas que sabem que tem têm o direito, que tem que ter e não querem fazer. Não. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, mas me diz uma coisa, você estava numa universidade federal de uma cidade grande, quantos deficientes tinha? Eu e mais uma. Falei, eu já conheço essa história. Então. As pessoas fazem assim, eu não tenho como ir, eu não vou, eu sou deficiente, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo. Os lugares vão fazer por quê? Porque daí você tem que pegar o ônibus para ir até a faculdade. Exatamente. Né? Então assim, tem um monte de coisa que impede de estar. Se a gente aceitar esses limites, nós temos que brigar por ele. Então essa resposta que você deu para a senhora que você encontrou aqui, é esse tipo de coisa, esse despertar que a gente precisa. Sim. A gente tem que sair de casa, ocupar os lugares As e mostrando os nossos dificuldades. A gente existe. Sim, porque na verdade existe um dado de que 1/3 das pessoas vai precisar de reabilitação em algum momento da vida. Né? Algumas de formas temporárias, outros não. É muita gente. Né? Mas ninguém pensa que vai estar um dia então, nesse lugar. 1/3 vai precisar. Sim. E já existe a estatística de que 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso é o que é falado. A gente não tem certeza da estatística, porque muitas pessoas nem se reconhecem com deficiência. Não, então. O detalhe é que essa estatística que eu li, tá até no vídeo que eu falo do capacitismo, é de 2011. 1/4, em 2011. Só que assim, a gente não tinha passado pela pandemia. Eu não era deficiente em 2011. Exatamente. Não, então, a pandemia nos trouxe mais pessoas com deficiência. Infinitamente mais. Né? Infinitamente mais. Sim. Então, assim, não é... A gente pode estar beirando aí a 1/3 da população. Sim. Com algum tipo de deficiência. E a cidade está preparada? Não. Então, né? Então nós temos que preparar. Porque ou você se limita ou você prepara a cidade.
Então, assim, não é uma opção, a gente tem que fazer essa exposição pública. Ontem eu encontrei uma moça que ela teve alguns problemas aí, acho que vários micro derrames, né? Ela é portadora de lúpus e foi descobrir de uma forma super trágica, né? E aí a hora que eu falei pra ela me viu com aquele andador, que ele é diferente, né? Diferenciado do andador, e ela começou a falar comigo por causa do andador. E aí quando eu contei pra ela o que tinha acontecido comigo, ela ficou chocada, nossa, né? E aí eu tava de calça comprida, não dava pra ver muito, aí eu puxei as próteses dela. Meu Deus do céu! Você consegue esconder às vezes, às vezes né? dá pra dar uma escondidinha. E ela toda molinha, assim, sabe? Parecendo um PC. Aí ela perguntou pra mim, eu tive o que aconteceu com você? Ai, não, então, eu fui descobrir que eu tenho lúpus. Primeiro ela pegou infecção em casa, foi pro hospital, pegou outra infecção hospitalar, para andar. Aí nisso ela entrou em coma, no coma ela teve micro AVCs, né? E aí ela tá se recuperando. Aí quando eu falei pra ela do canal, que eu levei um monte de cartãozinho, eu falei, isso é novinha, você gosta de podcast? Gosto. Ela fez assim, você tem, eu não acredito. Então, entra lá no meu canal, que aí lá você sabe da minha história toda. Eu fiz assim, tem muita gente que não tem a menor noção de onde pedir socorro. A gente tem que dar voz. Sim. Né? A gente tem que encontrar os caminhos juntos. Mas se as pessoas simplesmente se limitarem porque a sociedade fala não para elas, do jeito que está estruturado, a gente nunca vai conquistar. Então, assim, esse caminho que você está abrindo não é só para você. Acaba sendo terapêutico, né? Toda essa mudança que você está fazendo, né? Você está se colocando, mas vai abrir o caminho para mais gente. Com certeza. Uma amiga me mandou uma mensagem esses dias dizendo sobre a tia dela que fez uma amputação, né? E aí a gente trabalhou juntos. Acho que uns 4 ou 5 anos, ela era psicóloga. E aí ela me mandou uma mensagem, Rô, eu já tinha ficado tão feliz quando você me mandou que tinha montado o canal, mas tão feliz, só que aí passou o tempinho, a minha tia teve que fazer uma amputação, não entrar em detalhes o porquê, né? Mas que a senhora estava lá nervosa porque queria fazer as coisas e os outros faz as coisas do jeito que quer e não é do jeito dela. Ai, Rosana, na hora que eu fui visitar ela mal, nervosa lá com a família e tal, aí eu abri a sua página e mostrei pra ela. Essa mulher abriu um sorriso, ela fez assim, eu não acredito que existe isso. Ela tava, a minha dificuldade é gigantesca e eu não tenho uma perna. E ela tá com as duas. Então, acessa o canal dela aí e tal. Ela fez assim, Rô, eu cheguei em casa, parece que a minha tia, parece que puxaram ela assim, ó, no fundo do poço e trouxeram ela. Falei, eu não tô... Gisele, fala pra ela usar andador, porque se ela tem uma amputação só, o andador ela vai conseguir ficar em pé, vai conseguir pôr as coisas dela no lugar que ela quer, tá? Ela fez assim, eu vou mandar seu áudio pra ela. Mas, Rô, obrigado por você ter feito isso. Você não tem ideia do bem que você anda fazendo. Eu acredito que só indo para um centro de reabilitação, vendo outras situações, outras possibilidades, já abre um pouco a mente. Porque a gente não é acostumado a ver a pessoa com deficiência por aí. Então a inclusão é uma necessidade na escola justamente porque a gente não aprendeu a lidar com isso. Né? E ela é uma realidade que existe. Eu me lembro da minha infância. O rapaz que eu conheci que ele era deficiente, ele tinha tido poliomielite. Então ele tinha a perna um pouquinho encolhida, né? Ele andava, dava para perceber de longe assim, a dificuldade dele. E só... E quantos ficaram dentro de casa presos? Né? Então é algo... É uma coisa muito séria. É uma realidade que a gente precisa mudar. É que às vezes eu brinco, não é que às vezes eu brinco, eu acho que eu entrei num processo, para não enlouquecer, né? Eu entrei num processo de que tem hora que para mim não aconteceu comigo.
Eu acho que se eu encarar muito seriamente, a coisa degringola. Apesar de que tem a Débora lá, que ela, já falei pra ela que ela vai ter que me atender pelos próximos 4 anos. E expliquei o porquê, ela ficou super empolgada. Mas assim, às vezes a gente tem que incorporar isso de que, olha, eu nasci assim. Aquela vida que eu andava, ficou pra trás. Porque senão a gente enlouquece, porque senão a gente se tranca. Ou você compra a briga, ou você deixa de viver. Exatamente. Acho que Não tem outra. Não tem alternativa B. Quer dizer, C. Esqueci. Não tem alternativa C. É A e B só. E assim, o bem que a gente. Às vezes as pessoas não entendem, eu acho que muito pelo preconceito, né? Aí o cara fica na internet fazendo pergunta para pessoas que. Às vezes o cara que está respondendo para ele nem é amputado. Eu acho né? que é um desespero. Sim. Né? Só A gente não assim, sabe onde encontrar essas pessoas, porque elas não estão por aí. Ou estão e a gente não percebe, como a sua amputação não foi percebida de cara, né? Sim. E assim, existe recurso, né? Existe, por mais que seja, apesar de que eu também era funcionária do SUS e eu vi muitos, o meu chefe, um dia numa brigazinha de reunião, ele falou de tanta, ele levou uma meia hora falando de todas as formações que ele tinha como psiquiatra. Eu fiquei assim, eu falei, ele não vai parar de falar mais não? Eu quero ir embora, eu quero ir almoçar. E o cara falando, eu sou formado nisso. E aí, às vezes, você procura um convênio que o cara acabou de sair da faculdade. Não é falando mal em quem acabou de sair da faculdade, mas quem tem várias formações, já está, sei lá, há 20 anos trabalhando com a mesma coisa, não é possível que ele não saiba o que está fazendo. E geralmente você vai pegar um cara com uma formação gigantesca no SUS e não no convênio. E aí o povo fica metendo pau, porque o negócio que vem do SUS é ruim. Porque eu não confio em tal médico, porque eu fui lá na UBS. Cara, você vai na UBS, ele vai te encaminhar ele pode até não saber, mas ele vai te encaminhar para o especialista. O objetivo do SUS é um pouco diferente, né? Assim, eu preciso. Chega sempre paciente para mim e não adianta eu querer ficar com esse paciente o resto da vida. Sim. Né? Mesmo porque reabilitação é uma passagem. Né? Então eu preciso que a pessoa se capacite para não precisar de mim. Então ela não tem que ter o preconceito. E eu não recebo por isso, por você te manter